Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você, podendo estudar a vida de Jesus através dos evangelhos. Nós vamos continuar dando sequência a esse nosso estudo, que está nos trazendo muito crescimento, a partir do versículo 42 do capítulo 8 de João, que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que os samaritanos é que têm demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. A quem a busque, julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Pai. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram umas pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. À luz desse texto, quero meditar com você rapidamente algumas coisas, para tentar tornar a linguagem mais simples. O importante é que você entenda que como nós já estamos falando, Jesus havia os grupos religiosos da época, e Jesus estava olhando lá, ensinando, para todos que estavam presentes, para todos que queriam ouvir, ensinando como se deveria viver, aplicando a própria lei. Jesus ele não veio negar a lei, ele veio ser um exemplo da própria lei viva no coração de todo mundo. Então ele começa falando nos versículos do 42 e 43, porque ele fala o seguinte: olha, eu conheço Deus, eu vim de Deus, eu não faço as coisas por mim mesmo, eu só faço o que o Pai me enviou. Então lá no início ele começa falando sobre isso. Então ele fala que nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então ele fala assim, sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. E aí, Jesus fala, ele pega pesado ali. Vocês estão vivendo de mentira. Então, para vocês agora, a mentira é tão real que vocês vivem dela. E toma cuidado, sabe por quê? Porque ele fala o seguinte: porque o pai da mentira é o diabo. E ele fala o seguinte, que ele foi
desde o princípio mentiroso. E nós estudamos lá no nosso estudo que nós fizemos bíblico sobre o reino de Deus, nós estudamos o que Jesus está falando ali, que cresceu no coração dele, ele quis ser como Deus, o diabo, que era o Lúcifer, e se transformou no adversário. Então ele veio aqui, e as pessoas que estão mentindo naturalmente, onde não tem nem, não sente nem dor no coração mais de viver na mentira, dando falso testemunho, e existe, você pode não acreditar, mas existem pessoas que mentem, existem pessoas que falam mal do outro sem conhecer a verdade, tem pessoas que vivem assim, desviando a vida dela, falando de outras pessoas. Então, se alguém chegar para você e falar do A, do B, do C, olha, sabe o que está acontecendo? Ela está falando dela mesma. Porque assim, se você fala com olhar de crítica, ah, tá vendo? Aquele outro bebe, eu não bebo. Ó, tá vendo? Ah, aquele outro ali, ele faz A, porque eu não faço A. Tá vendo aquele outro ali? Ele faz dessa maneira. Quer dizer, e eu faço de outra maneira, como se a sua maneira fosse melhor, como se a sua conduta fosse a melhor. Então você acaba até denegrindo a imagem de uma outra pessoa de uma maneira desnecessária. Por quê? Porque se você procurar fazer as coisas corretamente, se você procurar respeitar a opinião dos outros, se você procurar fazer as coisas, pode ser de maneiras diferentes, mas que seja uma outra maneira de fazer a coisa correta. Então, socialmente, tem essa possibilidade. Porque você não pode acreditar que tudo que você faz é o correto, é a melhor maneira. De repente pode estar sendo a melhor maneira, mas pode existir uma outra maneira de você fazer o que você faz melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu não posso acreditar que a minha maneira de ensinar até hoje é melhor, matematicamente falando. Eu tenho, você ensina mais de 25 anos, sim, mas e as novas gerações, os novos pensamentos, eu tenho que me atualizar, eu não posso acreditar, querer ensinar da mesma maneira que ensinava há 20 anos. Eu tenho que me adequar, eu tenho que aprender o que está acontecendo, mas assim, eu tenho que manter os princípios. E você não pode querer acreditar que Jesus não veio de Deus. Assim como aqueles religiosos estavam falando, eles não estavam entendendo que Jesus, ele já era antes dos profetas. Então Jesus falou o seguinte, olha, vocês estão vivendo na mentira. E outra coisa, alguém de vocês, versículo 46, quem dentre vós me convence do pecado? Quer dizer, por que vocês então, para aí, então me convence de que fazer isso é correto? Tá legal, então eu estou tentando te convencer de que fazer essa coisa correta. E vocês estão acreditando. Então tá legal. Então o que é correto fazer? Então fala aí, o que eu tenho que fazer? Se você está falando que a minha maneira é errada, então, por favor, publicamente agora aqui, fala o que eu tenho que fazer. E aí criou-se aquele clima. Então Jesus fala o seguinte, olha, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus vai falar isso. Então olha só, o versículo 46 fala o seguinte, olha, eu não tenho demônio, antes eu honro meu Pai. E vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. E isso então, falar sobre isso é mexer na ferida. Porque assim, eles acreditam, pera um pouquinho só, você não tem nem 50 anos? E está falando então que nosso pai Abraão, os profetas que eram antes de você, eles não morreram? Ou melhor, que eles morreram. Aí Jesus falou assim, olha, vocês não estão entendendo. Eu sou antes de Abraão. E o Abraão, que vocês estão falando, que vocês não conhecem a história dele, ele quis muito me ver. Olha que profundo ver esse momento. Ele queria muito ver. Aí Jesus falou o seguinte, olha, vocês não estão entendendo, então é como se eu tivesse que parar por aqui. Vocês estão tão preocupados com vida pós-morte, e eu estou afirmando o seguinte, aquele que crê em mim, mesmo que esteja vivo, não morrerá. E isso é muito importante nós estudarmos depois, porque isso é o que prende muitas pessoas. Quer dizer, então, professor, se eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Então é o seguinte, para onde você vai, assim que você deixar essa vida material, eu não sei. Mas existe uma grande probabilidade de acertar. Se eu fosse chutar, se você, no seu coração, isso é só Deus que pode falar. Porque tudo que a gente faz pode ser uma farsa. Pode ser apenas para ter um ibope. Assim. Então é muito delicado falar que vai para o céu, que vai para o inferno. Na Bíblia, Jesus fala o seguinte, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, se você tem isso no seu coração e você procura seguir Jesus, você tem grandes chances de ir para o céu, vamos dizer assim. E a Bíblia está falando, ele acabou de falar aqui, Jesus, olha, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Esse tipo de morte que nós estamos pensando. E aí, vamos parar aqui para depois você se aprofundar aí na sua escola bíblica, com o seu professor. Mas eu afirmo o seguinte, se você crê em Jesus, a Bíblia diz que você não morrerá. Então ele está falando de algo. Quem é você? Não é verdade? E nós já falamos sobre isso, sobre nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. Então Jesus falou o seguinte, olha, quem crê na minha palavra nunca haverá morte. Aí começou uma discussão, falando que Jesus era demônio e tal. E Jesus, pelo amor de Deus, quem guarda as palavras de Jesus não verá morte. E se você vive na mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Então você não pode ser filho de Deus se você mente, se você vive mentindo. Jesus está falando aqui, não sou eu. Acabamos de ler que o João relatou lá. Então, se você ouve as palavras, olha que diferença, se você ouve as palavras de Deus e você guarda as palavras, guardar as palavras, não é pegar a Bíblia e guardar aqui na gaveta. Não, se você guarda no seu coração, se você procura, antes de agir, pensar na palavra, se você procura antes de agir, meditar, será que eu vou fazer a coisa rápida ou melhor, fazer a coisa certa? Mas é jogo rápido. Antes de fazer, você tem a opção, você sabe o que está certo, você sabe o que está errado, você sabe quando está mentindo para se esconder, mas Deus está vendo tudo isso aí. Então, ó, se você mente, cuidado, quem é o pai da mentira? É ele mesmo. Agora, se você procura viver na verdade, o que vai acontecer? Não se preocupe com a morte. Não se preocupe com a morte. Jesus fala, não se preocupe com a morte. Eu sou a luz do mundo, eu sou a vida. Eu sou a vida para os homens. Jesus se coloca assim. Então, eu não estou preocupado com a morte. Estou preocupado com o seguinte, em viver a vida de Jesus. Isso vai me garantir a não ver a morte. Ah, mas que morte? Aí nós temos que estudar, porque assim, aqueles religiosos, estudiosos, nem eles, havia um confronto, nem eles entenderam o que Jesus falou. Jesus estava falando o seguinte, eu não posso fazer nada mais para o seu passado, mas nós podemos aqui para frente caminhar para andar na luz. Porque quem ouve minhas palavras não anda nas trevas, anda na luz. E se você andar comigo, não se preocupe com a morte, você não verá a morte. Né? Você vai ser imortal, né? Não é isso fisicamente falando. Você está falando de algo sobrenatural, algo espiritual. E aí, Jesus, ele é o Senhor da vida. Isso que ele está falando. Então olha só, no finalzinho ele fala o seguinte, olha, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu já estava presente na criação do mundo, como nós lemos. Tudo que foi feito aqui foi feito por mim, por intermédio de mim. Então Jesus ele vai costurando passo a passo as coisas, tentando invadir as tradições, anular as tradições, tentando colocar vida nas Escrituras para que você entenda que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você está com Ele, você tem vida. Se você anda falando mentira, é bom rever seus conceitos, porque o pai da mentira, Jesus fala quem é em João 8,44. Mas nós queremos viver um ano na verdade, um ano para procurar ser pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo e nós estaremos juntos aqui meditando, lendo aí, ativando a sua curiosidade em conhecer a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Um beijo para você, continue com Deus, continue na verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará, assim diz Jesus. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!